Oi, gente! Pra quem não sabe, eu sou a Bruna e hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês. Hoje do livro Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Ugumãe. Então, eu sou uma grande fã desse autor. Os livros dele me acompanharam em diferentes fases da minha vida, assim, fases boas, fases ruins, e me trouxeram muitos aprendizados, muitas reflexões importantes, sabe? Então, assim, me fizeram refletir muito, me fizeram chorar, me fizeram rir, foram bem importantes pra minha caminhada. E aí, como eu disse, eu sou uma grande fã desse autor. Ele me remete um pouco ao José Saramago, assim, o estilo de escrita, principalmente na brincadeira do uso de pontuação, sabe? Que ele não usa da forma correta. Então sempre me remeteu muito, e o José Saramago é um autor que eu sou muito fã também. Enfim, por essas e outras, eu comecei a leitura de Homens Imprudentemente Poéticos com uma expectativa super alta, porque eu já tinha lido alguns outros livros dele e eles são meu xodó, e eu falei, cara, sem dúvida esse daqui também vai virar um grande xodó meu. E infelizmente não foi o que aconteceu. Eu esperava ser, tipo, arrebatada, super cativada pela história, e acabou que não foi bem assim, sabe? Pra começar, eu achei o início da narrativa bem lento. O autor detalha muito e isso é uma característica dele que eu gosto, mas eu senti que no início desse livro foi muito assim, que chegava a ser um pouco tedioso. As coisas demoravam a acontecer porque a narrativa estava muito lenta, sabe? E nessa história em específico, os personagens não me cativaram, os personagens não me ganharam, eu não sentia empatia por eles, eu não conseguia torcer pelos personagens, sabe? E isso é tipo a pior coisa que pode acontecer com você durante uma leitura. Porque senão você não tem nenhuma motivação pra continuar, né? E aí a única personagem que me ganhou um pouco, que é a Matsu, ela é meio que retirada da história no meio do livro. Ao longo do livro, a história vai ganhando mais dinâmica, então vai ficando mais gostoso de ler. Mas isso demora um pouco e é muito difícil quando o livro não começa já nessa dinâmica, porque dá um desânimo de ler, né? De continuar. O que eu senti é que quando o livro vai ganhando essa dinâmica, ele vai perdendo um pouquinho a riqueza de detalhes. Tipo, tem uma parte do livro que eu gostei muito, que é quando um dos personagens fica preso num poço, por um motivo específico do livro. Ele fica preso lá com uma fera, uma besta, que na verdade representa ele mesmo. Então ele tem muito tempo de reflexão, ele tem muito tempo pra pensar sobre a vida dele, sobre as escolhas que ele fez, enfim. E essa é uma parte tão boa que pra mim podia durar tão mais tempo do que durou. Talvez tenha durado o tempo necessário, mas como o início do livro eu achei muito lento, essa parte eu achei que poderia ter demorado tanto quanto o início estava demorando. Bom, mas sobre a história, né? Vamos lá. Ela surge a partir de uma imersão do autor no Japão, então a história se passa numa aldeia japonesa, e a narrativa gira em torno do Ícaro, que é um artesão de leques miserável, e do Saburo, um oleiro que está vivendo um luto muito grande. Eles são dois homens opostos e são inimigos declarados. É a amargura e a dureza contra a ternura e a sensibilidade. O Ícaro, ele é responsável financeiramente pela família dele. Isso torna ele um homem muito pesado, carregando o peso do mundo nas costas, e ele se torna incapaz de sentir, de ter empatia, de sentir amor. Então ele é esse homem duro. Enquanto o Saburo, ele é um homem completamente apaixonado pela esposa, que vai falecer durante o livro, logo no início, assim. Ele é um romântico, ele é muito sensível, o que vai levando ele quase que à loucura ao longo do livro. O ponto forte desse livro e de todos os livros do Walter Ugumãe são as reflexões que ele traz ao longo da história. E assim, uma coisa muito legal desse aqui é que, como foi a imersão japonesa e tudo mais, ele traz muitos pensamentos típicos japoneses, tradicionais japoneses, assim, do folclore, da cultura, sabe? E os tópicos centrais desse livro, assim, na minha opinião, são a morte, o suicídio, a natureza, o luto, o ódio e a solidão. Óbvio que passa por outros assuntos também, mas são assuntos bem pesados, que ele trata com muito cuidado e uma beleza muito grande, assim, ele consegue tornar esses assuntos bonitos. E assim, o Walter Ugumãe, pra quem não sabe, é um escritor português de 52 anos, que também se dedica às artes plásticas e à música. Ele já venceu o Prêmio Literário José Saramago e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, se não me engano, é esse o nome. Entre outros prêmios. O cara é foda. Apesar desse não ter sido o meu livro favorito dele, eu recomendo a leitura porque é muito poético, é muito bonito, sabe, de se ler, mesmo não tendo me cativado tanto. Assim, essa resenha é muito feita baseada nas outras leituras que eu já fiz dele, que foram muito mais intensas pra mim, pessoalmente.
mas eu sei de pessoas que leram esse daqui e ficaram completamente arrebatadas. Talvez seja o momento em que eu li essa história, não sei. De qualquer forma, não deixa de ser uma bela leitura e por isso eu recomendo. Um beijo e até a próxima!